Queridos irmãos e irmãs, estamos aqui para poder refletir sobre a liturgia do 7º domingo do tempo comum, ano litúrgico A. Se você não se inscreveu nesse canal, toque aí, se inscreva para poder receber notificações de novas homilias, de domingos e solenidades. Os textos que nos são apresentados para reflexão, primeira leitura do livro do Levítico, capítulo 19, versículo de 1 a 2, depois 17 a 18. O salmo responsorial é o Salmo 102. Como segunda leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo de 16 a 23. O Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo de 38 a 48. Como vocês podem ver, estamos aqui num cenário diferente, estou em viagem e aqui nessa paróquia estou gravando a homilia. Mas entrando nos textos da liturgia da palavra, nós somos chamados a vivermos cada estágio da nossa vida cristã, crescendo, amadurecendo e um dia chegando na maturidade cristã que vai nos dar a graça de entrarmos na eternidade com Deus. O primeiro estágio é ser cristão. Como que nós nos tornamos cristãos? Pelo batismo. E quando nós somos cristãos, embora temos estas responsabilidades, nós ainda não somos muito cobrados, porque nós vamos amadurecendo aos poucos. Todos nós que vivemos como batizados, deveríamos ter algum trabalho na igreja, alguma pastoral, algum movimento. No entanto, não somos cobrados para isso. Cada um é livre para assumir uma realidade de trabalho na igreja ou não, porque exatamente isso, essa nossa caminhada é para que nós possamos assim ir discernindo e amadurecendo a nossa fé para podermos, na maturidade um dia, no outro estágio mais avançado, vivermos de fato a caminhada até a maturidade plena. Mas só que quando nós meditamos na primeira leitura de hoje, nós somos chamados a vivermos algumas realidades que, embora não nos engajamos em algum trabalho da igreja, nós precisamos viver esta realidade. Moisés vai dizer para a comunidade de Israel: não tenha ódio em vosso coração, não pratiqueis a vingança, e não guardeis rancor em vossos corações. Tudo bem, não assumimos nenhum trabalho, nenhuma pastoral na igreja, mas para que nós possamos dizermos que somos cristãos, é necessário não guardar ódio em nossos corações. Não nos vingarmos e não guardarmos rancor. E a realidade é essa, como nos ensina a primeira leitura. Se nós temos alguns desses sentimentos em nossos corações, nós nem poderemos dizer que somos cristãos, porque estas realidades são básicas para que nós possamos viver a nossa fé. O segundo estágio dessa nossa caminhada
para o céu não é somente sermos cristãos, mas sermos irmãos. Ser irmão é ser comunidade. Exatamente isso que São Paulo nos ensina na segunda leitura, dizendo que nós somos santuários. Se nós somos santuários, nós precisamos estarmos preparados para acolhermos aqueles que vierem até nós. Nós conhecemos os santuários de peregrinações, onde muitas pessoas vão ali para encontrar paz, para encontrar a graça de Deus. Estes santuários que as pessoas podem procurar para peregrinação são os nossos corações, de nós acolhermos as pessoas em nossos corações. Mas é necessário, como vai dizer São Paulo, nós somos santuários de Deus. E o santuário de Deus não pode estar sujo, não pode estar manchado. Um santo diz uma historinha que é muito interessante, porque exatamente para nós entendermos que todos os dias precisamos visitar o santuário dos nossos corações e purificá-los e lavá-los. Ele vai dizer bem assim, que uma dona de casa, quando ela é zelosa, a mínima poeirinha que ela vê dentro de casa, ela procura limpar. Mas quando ela é esmazelada no cuidar da casa, vai acumulando a louça do café da manhã, a louça do almoço, da janta, passa para o outro dia, começa a criar ali dentro bichos peçonhentos, onde vai contaminando toda a casa. Nossa vida espiritual é esta mesma realidade. Se nós não limparmos os nossos corações, os nossos santuários, da mínima poeirinha, do pecado que seja venial, ali vai acumulando sujeiras e nós vamos nos tornando esmazelados com a nossa vida espiritual. Quando percebermos, estaremos totalmente contaminados pelo pecado, pela sujeira que nós trazemos para os nossos santuários, nossos corações, para que, acabando por nos perder na vida de fé, na nossa vida de comunhão com Deus e, consequentemente, com os irmãos. Aí entendemos, o primeiro estágio é sermos cristãos. Ser irmão é um passo a mais, é uma exigência a mais, porque precisamos estarmos com os corações puros para podermos acolher todas as pessoas. Mas nós precisamos subir um estágio acima de sermos cristãos e sermos irmãos. Precisamos ser discípulo. E ser discípulo, a exigência ainda é maior, porque o discípulo é aquele que tem na sua vida espiritual um profundo equilíbrio diante das dificuldades enfrentadas. E o Evangelho nos ensina como devemos ser discípulos. Se alguém lhe der um tapa na sua face, dê também a outra. Nós podemos dizer que este versículo do Evangelho fala do abuso das pessoas em relação à violência. Aqui eu lembro que o Evangelho não nos pede para sermos impassíveis diante de uma violência, mas reagirmos, mas não reagirmos
com vingança, reagirmos dando testemunho de Cristo. É uma grande reação para o mundo quando levamos um tapa numa face e oferecemos a outra. Só discípulo pode fazer isso. Só cristão pode fazer isso. Só quem tem o coração fraterno de irmão pode fazer isso. Por isso, entendamos, vivemos numa sociedade que constantemente nos deparamos com a violência física. E aí, lembremos daquele homem que foi espancado, estava como morto, o bom samaritano passou, não foi procurar quem fez aquilo, não procurou vingança, simplesmente cuidou daquele que estava ferido para que ele pudesse recuperar a saúde e continuar sua vida através de um bom samaritano que veio ao encontro do seu sofrimento, da sua dor. Outra realidade que nos ensina o Evangelho de hoje é quando vai dizer: se alguém tomar a sua túnica, não impeça. Nós vemos no mundo também numa questão de violência, onde as pessoas violentam o seu semelhante, tirando aquilo que lhe pertence. Como é importante nós entendermos esse tipo de violência e colocarmos o nosso coração unicamente em Deus. Não vale a pena perdermos nossas vidas por nenhum bem material. Quantas pessoas perdendo a vida por coisa tão simples, por um pouco de dinheiro, por causa de um celular, por causa de um par de tênis. A nossa vida cristã, a nossa vida de discípulo nos ensina que nós precisamos, claro, evitarmos ocasiões que nós iremos ser violentados com roubos, mas, no entanto, não coloquemos nossas vidas em riscos, porque nós sabemos, todas essas coisas são passageiras. Encontramos também no Evangelho outra máxima, quando vai dizer: quando te obrigares a andar 1 quilômetro, ande 2 quilômetros. É o abuso de poder. Nós temos muito claro hoje no mundo o abuso de poder, onde as pessoas impõem sobre as outras a sua vontade. Então, Jesus nos ensina: não tenham medo de fazer com que o nome de Jesus seja conhecido através de obedecermos no momento de perseguição, porque não é nós que iremos com as nossas forças, nossas armas, vencermos estes abusos de poder dos poderosos. Mas o próprio Jesus disse no Evangelho: vos darei palavras tão acertadas que confundirão todos os vossos inimigos. Jesus, quando pelo poder de Herodes, pelo poder de Pilatos, ele caminhou muito mais quando ele subiu ao Calvário, quando ele entrou no pretório para ser julgado injustamente, dando testemunho que nós precisamos confiarmos profundamente na vontade do Pai. Se assim fizermos, nós atingiremos a maturidade. Cristãos batizados, irmãos em comunidade e discípulo que enfrenta todas as realidades de perseguições do mundo e na maturidade é capaz de vencer todas, porque a sua força não está em si mesmo, mas provém da graça de ser um cristão que foi batizado,
para poder pertencer unicamente a Cristo. De um cristão que, como irmão, vive em comunidade e sabe que nunca está sozinho. E como um discípulo que, a exemplo daqueles que se entregaram em martírio para poder combater os ataques do mundo e testemunhar Jesus Cristo, que viveu profundamente todos esses estágios, obedecendo ao Pai e atingindo assim a vitória, não só contra os seus inimigos físicos, mas também a vitória sobre a morte, e nos deu a eternidade com Ele. Queridos irmãos, queridas irmãs, que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um santo domingo para todos.